Talvez você ouve essas mensagens secretamente com fone de ouvido, não é? Tudo bem, não é que todo mundo que ouve com fone de ouvido está ouvindo secretamente, mas talvez você faz questão de esconder dos outros que você gosta dessas mensagens, que você admira, que você lê a Bíblia, que você assiste a programação da igreja. Você faz tudo assim, tipo, bem privadamente, bem no privado. Porque você teme a repercussão que isso pode ter no seu meio familiar, entre os seus amigos. Você fica preocupado, pensando assim, meu Deus, se minhas amigas souberem que eu estou ouvindo essas coisas, se os meus pais, se o meu marido souber que eu estou ouvindo essas coisas, essas coisas, né? Você então esconde, mas ao mesmo tempo te faz bem. Aí você não assume a sua fé. Então você fica dividido. E isso não é bom, porque você está com uma sensação de bem-estar, como um analgésico que tira a dor por um tempo, mas depois a dor volta. Você está tratando Deus como um analgésico. Você não assume a sua fé nele. E a nossa fé em Jesus, ela precisa ser assumida. Jesus chegou a dizer uma vez que aqueles que se envergonham dele diante dos homens, diante das pessoas, ele se envergonhará deles diante do Pai que está nos céus. Então nós não podemos nos envergonhar de Jesus. Nós temos que assumir a nossa fé. É claro que assumir essa fé vai vir com um preço. Pode ter um preço alto. No caso de Nicodemos aqui, por exemplo, qual seria o preço? Ele certamente seria expulso da sinagoga. Ele não participaria mais do seu clube religioso, pois os seus colegas iriam falar, você enlouqueceu, Nicodemos? Você enlouqueceu? Ele tentou defender Jesus uma vez, mas ele foi logo silenciado. Então ele ficou quietinho. Ele continuou seguindo Jesus à distância, na privacidade, por medo de perder a sua posição social, religiosa. E talvez você tenha esse temor em você, de pagar o preço. As pessoas vão te criticar, vão te ridicularizar, você vai perder amigos, enfim, você vai perder alguns privilégios, e o preço virá. Mas a fé cristã, ela tem um preço. Ela tem um preço alto. O preço, muitas vezes, da perseguição, da incompreensão, o preço do ridículo, parecer ridículo entre aqueles que se acham sábios. Então, se você quiser assumir a sua fé, você tem que pagar esse preço. Então, até quando você vai ficar seguindo Jesus à noite? Na sua privacidade. Até quando? Não vou na igreja não, mas eu fico assistindo aqui de longe, eu gosto muito. Eu assisto de longe, eu ouço de longe. Pois é, você não assume a sua fé. Você não assume, você não coloca todas as suas fichas. Então o que vai acontecer com você? Quando chegar a hora da morte, quando chegar a hora da decisão, você não vai ter nada para se defender. Porque você se envergonhou da fé. Você não assumiu a sua fé. Outras coisas foram mais importantes para você. Foram maiores que Jesus para você. Então, infelizmente, ele não vai poder fazer na sua vida aquilo que você não quis, você não creu. Por isso Jesus disse para Nicodemos, olha, o que interessa, Nicodemos, é o seguinte, os sinais que eu faço, tudo bem, são sinais, eu faço eles por uma razão, mas no seu caso, não são sinais que você tem que prestar atenção. Você tem que prestar atenção no seguinte, a única forma de você entrar no reino de Deus é você nascer de novo. Porque esse homem que você se tornou, esse religioso que você se tornou, cheio de filosofias, de doutrinas, cheio de ideias, de pensamentos religiosos enraizados na religião, esse homem aí tem que morrer. Você tem que nascer de novo, gerado por Deus e pela palavra, para que você possa ver Deus, porque senão você não vai ver. É o que Jesus falou. Ele disse,
aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele estava falando para Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver. E infelizmente muitos estão passando por isso. Então, se você quiser prestar atenção a isso, o primeiro passo que você tem que dar é um passo de coragem de assumir a sua fé. Segundo passo, pedir a Deus que te ajude a nascer de novo, porque essa velha criatura temerosa que fica seguindo Jesus à distância, à noite, na privacidade, essa criatura tem que morrer, porque ela tem medo de perder algum benefício. Ela vê os benefícios como maiores do que Jesus. Essa criatura tem que morrer, para que você possa de fato conhecer Jesus e ver o reino de Deus e entrar no reino de Deus. Se você quiser ver a história toda, consulte a sua Bíblia lá no Evangelho de João e capítulo 3. Toda a história, toda a conversa de Jesus com Nicodemos. Mas desperte e pare de seguir Jesus somente à noite, pois Jesus é para 24 horas e em todos os lugares.